O filme começa no deserto, onde 2 helicópteros deixam Danica e 3 outros vampiros perto de um templo. Lá dentro, eles descobrem uma passagem secreta e escritos antigos que apontam para o berço da civilização. De repente, surge um buraco e uma mão puxa um dos vampiros para baixo. Os outros tentam salvá-lo, mas encontram seu corpo sem cabeça em cinzas. Uma criatura feroz emerge do buraco. Enquanto isso, na cidade, um armazém explode quando Blade, um caçador de vampiros e híbrido, ataca. Blade tem habilidades sobre-humanas, mas consegue resistir à luz do sol e à prata. Apesar de seus esforços, a polícia o considera um assassino. Seu amigo Whistler chega no carro de Blade, que ele usa para perseguir 2 vampiros em fuga. Após uma perseguição em alta velocidade, Blade mata um deles e queima os outros com os faróis de seu carro. Blade força o carro dos vampiros a capotar. Ele encontra o último vampiro empalado em prata, mas não reduzido a cinzas. O vampiro revela que é um humano com presas falsas e que Blade foi gravado por Danica para incriminá-lo por matar um homem inocente. Quando os policiais se aproximam, Blade foge. De volta ao seu esconderijo, Whistler dá a Blade um inalador para seu soro. Danica envia o vídeo para o FBI e volta para casa para descobrir que a criatura do templo, agora chamada Drake, se alimentou de 5 pessoas. Ela pede a Drake que lidere os vampiros e mate Blade. Em uma estação ferroviária, jovens vampiros atacam uma mulher com um bebê, mas o bebê é um chamariz. A mulher, Abigail, uma caçadora de vampiros, mata todos eles com suas habilidades marciais e armas. Whistler deixa o esconderijo para comprar um jornal sobre o caso de Blade, permitindo que o FBI o localize. Naquela noite, os agentes atacam o esconderijo. Whistler diz a Blade para correr e ativa a autodestruição dos computadores, depois abre fogo, sendo ferido. Blade luta contra os agentes enquanto Whistler é baleado novamente. Encurralado, Whistler detona um explosivo, destruindo o equipamento deles e morrendo no processo. Blade escapa da explosão, mas é cercado e se rende. Na delegacia de polícia, os agentes do FBI zombam de Blade, chamando-o de assassino em série. Eles o entregam ao Dr. Vance, que o trata como um louco, fazendo perguntas básicas para avaliar sua sanidade. Enquanto o FBI e a polícia brigam pela custódia, Vance injeta tranquilizantes em Blade. Blade percebe que Vance é da família, ligado a um líder vampiro, o que é confirmado por uma tatuagem que o agente do FBI também tem. Tudo isso faz parte do plano de Danica para eliminar Blade. Danica e alguns vampiros, incluindo Jarko, chegam à estação fingindo ser uma equipe de transferência. Blade, fraco demais para se defender, é subitamente ajudado por outro caçador de vampiros, Hannibal. Hannibal luta contra os vampiros, matando vários deles, enquanto Danica escapa. Jarko prende Hannibal contra a parede, mas Blade usa seu inalador para se recuperar e joga Jarko para longe. Blade pega seu equipamento e se junta a Hannibal nos corredores, onde eles lutam contra os policiais com a ajuda da filha de Whistler, Abigail. Cercado por policiais e vampiros, Blade escapa pelo teto, enquanto Abigail usa seu arco para atravessar. A dupla consegue sair e vê Blade pular da janela para recuperar sua espada. Os policiais esperam do lado de fora, mas Dex aparece com uma van para pegá-los. Enquanto eles escapam, Abigail acerta Jarko com uma flecha, fazendo-o cair. Blade é levado para um novo esconderijo, onde descobre que Abigail formou uma equipe de caçadores de vampiros chamada Nightstalkers, inspirada em seu pai. Hannibal, que já foi o vampiro de estimação de Danica, é resgatado e cuidado por Abigail e Sommerfeld. Apesar de seus esforços, Blade os considera amadores. Os Nightstalkers revelam que a lenda de Drácula é real e existe há 7.000 anos. Agora conhecido como Drake, ele é o vampiro original, que não é afetado pela luz do sol. Enquanto a equipe discute isso, Drake explora a sociedade moderna e acaba visitando uma loja gótica. Desgostoso com as mercadorias de Drácula, ele joga um vendedor pela janela e se alimenta de outro. Sommerfeld revela que está trabalhando no D-Star, um vírus para atacar vampiros, mas precisa de um DNA melhor. O sangue puro de Drácula é necessário, portanto, eles precisam de uma amostra dele. Blade sugere procurar entre os membros da família para encontrar Drake. Red equipa a equipe com novas armas, incluindo um arco UV. A equipe interroga vários membros da família, seguindo suas tatuagens, mas nenhum deles fornece informações úteis. Finalmente, eles penduram um familiar em uma ponte e ele recebe uma ligação de Vance. Com um nome, eles largam o familiar e se dirigem ao escritório de Vance, lutando contra os guardas em cada andar. Eles encontram Vance, mas Hannibal percebe que o verdadeiro Vance está morto atrás de uma mesa. O Vance que eles enfrentam é Drake, que captura Hannibal, esfaqueia-o e pula de uma janela com Blade em sua perseguição. Blade persegue Drake pela cidade, invadindo um prédio e abrindo caminho pelos apartamentos até chegar ao telhado. Lá, Blade descobre que Drake sequestrou uma criança. Drake revela que os vampiros também querem andar ao sol e joga o bebê. Blade pega o bebê enquanto Drake desaparece. Abigail trata o ferimento de Hannibal e o incentiva a não desistir,
mas ela ainda está chateada por ter perdido o pai. Drake volta para Danica e se alimenta dela. Mais tarde, Summerfield diz à equipe que localizou o laboratório de vampiros da Biomedical Enterprises e encontrou suas compras recentes, incluindo suplementos de medula óssea e enzimas genéticas. Blade e Abigail investigam um depósito remoto. O agente do FBI chega com seu chefe vampiro, que Blade mata, forçando o agente a falar. Ele revela uma instalação com centenas de humanos em estase, usados como doadores de sangue. Blade, enfurecido, atira no agente e força um técnico a fechar a instalação, matando os humanos adormecidos. No esconderijo, a equipe está relaxando e não percebe a entrada de Whistler. Hannibal percebe tarde demais que, na verdade, é Drake. Ignorando os corpos de Dex e Edis nas proximidades, Summerfield é confrontado por Drake. Zoe, ouvindo os gritos de sua mãe, pensa em sair, mas encontra Drake barrando seu caminho. Momentos depois, Blade e Abigail retornam e encontram Edis, Dex e Summerfield mortos e Hannibal e Zoe desaparecidos. Enquanto isso, Hannibal acorda acorrentado no covil dos vampiros, com um monstruoso Pomeranian lambendo seu rosto. Danica e Jarko chegam e revelam que criaram cães vampiros. Eles espancam Hannibal e exigem os planos de Blade. Diante de sua recusa, Danica ameaça transformá-lo em um vampiro e fazer com que Zoe o alimente. Blade sente uma presença. É Calder, outro membro da equipe. Calder tem um vídeo de Summerfield explicando que ele desenvolveu uma cepa funcional do vírus D-Star. Se injetado em Drake, ele matará todos os vampiros da área, mas seu efeito em Blade, um híbrido, é desconhecido. Calder fez uma bala com o vírus, então Abigail precisa fazê-la funcionar. Ela e Blade pegam todas as armas que podem carregar e partem. No covil dos vampiros, Hannibal é espancado porque se recusa a falar. De repente, os vampiros começam a tossir cinzas, pois Abigail colocou prata líquida no ar-condicionado. Blade desce da claraboia e luta contra os vampiros enquanto Abigail salva Hannibal. Blade derruba facilmente os guardas e avança, usando armas especiais para queimar os vampiros. Abigail se junta à luta, procurando por Zoe, e mata alguns vampiros antes de encontrá-la. Jarko o encontra e os dois lutam corpo a corpo. Hannibal está em desvantagem até colocar um explosivo na boca de Jarko, matando-o. Blade encontra Drake e eles começam uma luta de espadas. Ambos são guerreiros habilidosos e a luta continua sem que nenhum deles consiga desferir um golpe decisivo. Alguns vampiros tentam atirar em Blade, mas Abigail os mata com seu arco. Danica aparece com uma arma, mas Hannibal a confronta, resultando em uma briga. Blade chuta Drake através de uma janela e os dois lutam corpo a corpo depois de largarem suas espadas. Drake, transformado em uma forma monstruosa, domina Blade. Quando Drake recupera a espada para matar Blade, Abigail dispara a flecha do vírus, mas Drake a pega e a deixa cair. Abigail distrai Drake com flechas normais enquanto Blade pega o vírus e o injeta em Drake. O vírus se mistura com o sangue de Drake, matando todos os vampiros, inclusive Danica. Enquanto os vampiros se transformam em cinzas, Drake elogia Blade por ter lutado com honra antes de morrer. Os agentes do FBI entram e encontram apenas o corpo de Blade. Mais tarde, durante a autópsia de Blade, ele desperta e nocauteia todos. O vírus não matou Blade porque seu coração humano apenas desacelerou, fazendo-o entrar em coma até que esteja pronto para lutar novamente. Blade foge em uma motocicleta, pronto para uma nova vida. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.